Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Aqui, Pastor Sérgio, Sargento Sérgio, eu estou aqui a convite da Prasc para trazer uma mensagem do céu para você. Olha só, não vou demorar mais do que alguns minutos, então preste atenção nessa mensagem, pega a tua Bíblia e vamos ouvir o que Deus tem para nós hoje. O tema da minha mensagem é: Deus tem novas estratégias para você. O grande desafio dos nossos dias é que Deus vem trazendo novos códigos secretos do céu, tem novas informações do céu chegando para nós. E muitas vezes os ruídos têm nos feito confundir ou deixar de ouvir os códigos do céu. Às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas, muitas vezes nesse ativismo religioso, que a gente não consegue parar, silenciar a nossa alma para ouvir de fato o que Deus está falando conosco nesses dias. É isso que eu quero falar para ti. Amém? Hoje nós vamos ler aqui 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Você está comigo? Vamos lá. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi os feriu. E disse Davi: Por minha mão Deus derrotou os inimigos como se rompem as águas, pelo que chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que os queimassem a fogo. Porém, os filisteus tornaram a se estender sobre o vale. E tornou Davi a consultar Deus, e disse-lhe Deus: Não subirá atrás deles. Eu quero repetir. Deus disse dessa vez: Não subirá atrás deles. Ao invés disso, rodeia-os por detrás, e vem a eles por defronte as amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído adiante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus ordenara, e ferindo o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou a fama de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs temor dele sobre todas aquelas nações. Olha só que texto fantástico. A primeira coisa que a gente consegue entender quando se fala de direção de Deus, quando se fala de estratégias do céu, é que Davi era um homem de oração. Davi era um homem temente que se colocava diante de Deus para ouvir a voz dos céus. Ou seja, porque dentro dele já havia uma cultura de oração. Puxa, pastor Sérgio, o que significa isso? Davi havia sido treinado, treinado e treinado a ouvir a voz do céu. Com quem ele aprendeu isso? Aprendeu com seu pai. É interessante que quando Davi venceu Golias, uma das primeiras coisas que Saul perguntou é: quem é o pai desse menino? Ou seja, pais que oram geram filhos apaixonados e comissionados na oração. Que pai era esse que Davi via orando, intercedendo, buscando ao Senhor por direções? Por ver o seu pai buscando estratégias do céu e não estratégias de homem, Davi aprendeu a ir no lugar certo, buscar a direção de Deus. No texto, Deus fala sobre estratégias. Falando de estratégias, a gente entende que desde pequenininho Davi venceu primeiro um leão, e ele tinha uma estratégia para isso. Mas depois ele venceu um urso, e talvez não era a mesma estratégia.
E depois ele venceu Golias. A estratégia era outra. E para vencer os filisteus, Deus deu outra estratégia para ele. Para cada desafio, uma estratégia diferente. Eu quero repetir. Para cada desafio, Deus deu para Davi uma estratégia diferente. E para cada desafio, Davi consultava a Deus novamente. Ou seja, vitórias passadas ou histórias passadas nem sempre garante vitórias hoje. Isso é muito importante para os nossos tempos, sabe? A gente precisa entender nesse texto que no primeiro momento da batalha contra os filisteus, Deus disse sim, vai, a vitória é sua. No segundo momento, Deus disse não. E o grande desafio aqui é como reagimos aos nãos de Deus. Às vezes a gente está tão cheio da nossa história, tão cheio dos nossos títulos, sabe? Tão cheio da gente mesmo, que a gente acredita que porque vencemos lá atrás, vamos continuar vencendo hoje com a mesma estratégia. Sabe? Deus disse não. Não é essa estratégia nesse momento. E talvez a gente está batendo na estratégia errada, lutando da forma errada, indo da forma errada, lutando da forma errada. Não vai ter sucesso. Deus disse não para essa estratégia específica, porque Deus tem uma nova estratégia. E é às vezes sempre nos nãos de Deus que se revela uma nova estratégia. Por detrás dos nãos de Deus sempre tem uma nova estratégia. Guarde isso. Talvez você esteja triste porque a coisa não aconteceu da forma que você imaginava, não é do jeito que você pensava, é totalmente diferente e Deus está dando uma direção totalmente contrária. É exatamente isso. Por detrás dos nãos de Deus sempre tem uma novidade, uma estratégia certeira do céu para você. Dá para dizer amém? Que bênção isso, né? Pois é. E aqui diz que Davi reagiu de uma forma sensata, inteligente e entendeu o não de Deus. Muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente fica chateado, fica bicudo, fica bravo, sabe? E às vezes diante de uma estratégia de Deus, luta contra aquilo, reage contra aquilo, às vezes não tem uma capacidade de ir lá e aceitar o perdão que Deus está mandando a gente entregar. Talvez Deus está falando, olha, essa causa na justiça, vai lá e entregue isso e diga que você vai resolver e vai pagar. Às vezes vai deixar de lutar da forma com que nós acreditamos para lutar da forma que Deus quer que lutemos. Você compreende isso? Isso é profético para a tua vida. Eu profetizo isso, que nesses dias você vai ouvir os sims, mas vai estar pronto para ouvir os nãos de Deus também. A Bíblia diz aqui, em 1 Crônicas, capítulo 14, já no finalzinho do texto, que a fama de Davi se propagou por toda a terra, mas o temor de Deus estava sobre eles. Sabe, a fama ou o sucesso não está na força das minhas mãos, nem tampouco nos meus títulos, mas na minha capacidade de ouvir os códigos secretos do céu. Quem é você quando se fala de cultura de oração? Quem é você quando se fala em ouvir os códigos secretos do Senhor? Que o Deus Todo-Poderoso nesses dias esteja te fazendo entender que Deus está trazendo coisas novas na sua direção. Eu quero orar e profetizar sobre você. Eu profetizo em nome de Jesus que assim como o pai de Davi, Jessé, conseguiu ser um homem que foi referência de oração na vida de Davi, você vai ser referência de oração na vida de muitos homens e de muitas pessoas. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai se fechar para os ruídos externos, vai entrar no teu quarto, dobrar os teus joelhos e Deus vai revelar os códigos secretos do céu para você. E Deus vai trazer estratégias nesse dia que te trarão vitórias, mesmo que sejam diferentes daquilo que você está imaginando, pensando.
Deus vai te trazer estratégias certeiras e a vitória está na tua direção quando simplesmente obedecer ao Senhor e à sua direção. Abra mão daquilo que você acha, daquilo que você já fez, para que você possa entrar no tempo novo do Senhor para a sua vida. Um novo tempo, um novo nível, uma nova estratégia em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Amém.